Todos nós sabemos, já passamos por situações, grandes ou pequenas, mas sabemos dessa dinâmica natural do nosso corpo e da nossa alma. A dinâmica é a seguinte: quando nós passamos por momentos de muito aperto, uma situação ali que requer uma resposta rápida, um momento de perigo, perigo para as nossas vidas ou a vida de outrem, a nossa adrenalina dispara, nós aceleramos o coração envia mais sangue para uma reação mais rápida e nós tomamos muitas decisões que às vezes nos questionamos se tomaríamos numa situação calma. Nós falamos muitas coisas, às vezes para o mal ou para o bem. Eu digo para o mal quando é uma situação de ira, para o bem quando é uma situação em que você de fato tem que defender os seus, de fato você tem que agir rapidamente. Mas uma coisa é certa: depois desse pico de adrenalina, geralmente vem uma depressão tanto para o nosso corpo como para a nossa alma. Essa dinâmica é muito bem vista em Elias, profeta Elias, muitos anos à frente aqui de Abraão. Com certeza conhecia Abraão, conhecia Abraão, o pai da fé, amava-o porque era o pai da fé daquela nação. E Elias, após disputar com tantos profetas de Baal, uma disputa difícil, uma disputa de um contra centenas, do Deus verdadeiro contra os deuses falsos, nós temos um Elias muito corajoso. E logo após a vitória, um Elias muito depressivo. Porque após a vitória, após a adrenalina, vem a depressão. É natural, porque nós somos finitos. Porque a nossa força, ela não é infinita, ela acaba. O fogo apaga e nós precisamos de renovação. A cena anterior ao capítulo 15, do capítulo 14, é uma cena muito semelhante à de Elias, ou desses grandes desafios que homens e mulheres de Deus passaram nas Escrituras. Cena de adrenalina, cena de uma guerra entre reis que não tinham nada a ver com Abrão. Abraão, quem era Abraão? Um senhor de animais, mas um pequeno senhor de animais. Não tinha tantos homens assim à sua disposição. Capítulo 13, abre mão de muita coisa para que seu primo Ló escolha o caminho, confie em Deus e deixe que seu primo siga o caminho que o Senhor escolheu para ele, as melhores terras e tudo mais. E enfim descobre que seu parente está em aperto, no meio dessa guerra, nesse fogo cruzado. E como um homem íntegro, conforme vimos meses atrás, quando expunhamos Gênesis e no retorno agora, esse homem íntegro vai e se mete na luta dos outros, porque ele tem um compromisso familiar. Ele tem que ir. Ele junta amigos, ele junta 318 homens e sai em guerra. Após regressar, com sucesso, pouca gente, mas ele consegue fazer o que ele se propôs a fazer, encontra-se com Melquisedeque, chamado rei de Salém, essa figura misteriosa, também chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, de Elohim. E esse rei abençoa Abraão. E Abraão devolve tudo, o dízimo de todas as coisas que recebeu. Agora eu quero lembrar algo a você, a partir do versículo 21 do capítulo 14. Volta os olhos para alguns versículos antes do capítulo 15. 14 e 21. Depois de Abraão ter devolvido o dízimo dos despojos, o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Ou seja, todos os bens da batalha, só quero as pessoas. Mas Abraão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nenhum fio, nenhuma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Eu não quero nada. Um homem íntegro, já apontamos isso, mas não é somente integridade que nós vemos aqui, não é somente caráter, ou orgulho masculino, eu não quero nada, para que você não diga que me enriqueceu. O capítulo 15 vai trazer esse momento da depressão após a adrenalina, mas a contínua confiança da fé de Abraão. Como eu já disse anteriormente, nas
pisadas de Abraão nessa história grande. Gênesis tem duas grandes histórias, que é de Abraão e seus filhos, e depois de José. São as duas grandes histórias que dominam o livro de Gênesis, além da criação e além dos desdobramentos que acontecem ali. Agora, esta história, ela pode ser dividida em três grandes momentos. Capítulo 12, o chamado, nós caminhamos com ele, sendo chamado da sua terra para sair da sua parentela, para seguir esse novo Deus que ele não conhecia, mas agora estava conhecendo e devia confiar, porque é o único Deus verdadeiro. E ele crê e obedece, ele vai na hora, ele não questiona. Abraão pouco fala. Essa é a primeira vez que nós vamos observar, capítulo 15, de Abraão respondendo Deus, de Abraão questionando algumas coisas. Entretanto, entenderemos o contexto desses questionamentos e como é que eles funcionam na dinâmica da fé do homem e da mulher de Deus. O segundo grande momento, o ápice da história, é o capítulo 15. Esse capítulo que nós vislumbramos. Um capítulo que fala da aliança. Uma aliança que Deus propõe olhando para trás. É um capítulo de divisão que olha para trás, para capítulos 12, 13, 14. Falando da terra prometida a Abraão. Agora, olha para frente em termos da descendência. Há uma promessa para a terra, mas terra sem gente não serve para nada. Você tem muitas terras e você não tem filhos para deixar essas terras como herança, suas terras não servem para nada. O governo vai tomar e aí todo o seu esforço foi em vão. Agora, Abraão precisa de uma descendência que cumpriria aquela promessa de abençoar todas as famílias da terra. E, enfim, o outro pico narrativo seria o capítulo 22, que é a grande prova da fé, agora de Abraão. Entregando esse filho, dando spoiler, né? Esse filho que virá, entregando ao Senhor para morrer naquele monte. Mas até aqui nós não temos Abraão ainda. Nós não temos Isaac ainda. Nós temos um homem já entrando na velhice e que ouve a voz do Senhor depois de uma guerra, depois de um desânimo espiritual. Nós lemos a partir do versículo 1, capítulo 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi atribuído para a justiça. Um dos versículos mais belos das Escrituras. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo texto aberto diante de nós. O teu Espírito habitou em Moisés para que ele pudesse escrever, inspirado pelo Senhor, sem erros. E essa escrita foi preservada por tantos séculos, na mão de tantos homens, e tão perfeitamente preservada que chega a nós. É a ação do teu Espírito, é graça do Senhor Jesus, com o texto aberto diante de nós. Assim como Paulo leu esses versículos, e também inspirado pelo teu Espírito, viu a cruz, viu a justificação, que nós possamos também ver essa confiança plena e final na tua obra em nós, e não na nossa obra pelo Senhor. E que essa confiança seja a base para tudo o que nós fazemos e pelo que havemos de fazer, como igreja, como crentes, como indivíduos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Depois desses acontecimentos, a frase que linka capítulo 15 ao 14 é uma frase de rapidez. Por isso que eu trago aqui a percepção de um homem que passou por grande dificuldade. Um homem que passou por uma batalha, entrou num fogo cruzado que não era dele. Entrou, então, prestes a levar uma bala perdida que não era dele. 4 reis contra 5 reis.
certamente ele não está bem. Certamente falta-lhe a força. Não estou desculpando Abraão, mas eu quero que você perceba que em nenhuma dessas linhas há o veneno da incredulidade. Não há. E nós vamos entender isso porque Deus faz uma atribuição a Abraão. É Deus quem julga Abraão. Os nossos olhos talvez julguem-no como alguém incrédulo, mas Deus não o julga como alguém incrédulo, porque incredulidade não é como nós pensamos ser. Mas Deus sabe quem é incrédulo e quem crê no Senhor. Tal é a necessidade de Abraão, que logo após toda a batalha, Deus aparece numa visão, é a primeira vez. Deus até então aparece em voz audível, em outros meios de revelação, mas perceba que o meio da revelação da voz audível, que você ouve a voz do Senhor, e da visão são meios diferentes de revelação especial do Senhor. A visão, ela contém um elemento a mais, um elemento de proximidade. Um exemplo de visão nas Escrituras, Isaías capítulo 6. Isaías é levado para a sala do trono, ele vê coisas, ele vê o trono do Senhor, ele vê os anjos. João, da mesma maneira, ele tem uma visão do Senhor. A visão é um tipo de revelação muito mais próxima, muito mais chocante do que somente ouvir a voz do Senhor. Não que ouvir a voz do Senhor seja pouca coisa, mas a visão aprofunda. Tal é a necessidade que Abraão tem. E à medida em que eu leio sobre Isaías, eu leio sobre João, eu leio sobre essa teologia da visão, do que significa visão, cada vez mais eu me convenço de uma coisa, amados irmãos. De uma coisa. Se Deus entendeu que para um homem depressivo, aquilo que poderia resgatá-lo seria a visão dele mesmo, por que nós não entendemos isso? Porque nós não entendemos que aquilo que vai suprir as nossas necessidades nada mais é do que uma visão de Deus, uma visão bendita de Deus, uma visão íntima de Deus. Não agora mais em uma visão que Ele abre os céus e me chama para a sala do trono, mas agora que eu tenho em Cristo a capacidade de entrar na sala do trono na oração, de conhecê-lo na palavra. Quantas conversas Abraão teve com Deus? 8 conversas registradas. 8. Se hoje nós fôssemos aos céus, fôssemos lá para o grupo dos santos do Antigo Testamento, chamássemos Abraão, agora Abraão, né? Disséssemos, Abraão, deixa-me fazer uma pergunta para você. Você trocaria essas 8 conversas pessoais com Deus pela Bíblia revelada que nós temos hoje? Você acha que ele trocaria? É óbvio que sim. Porque a Bíblia revelada tem muito mais de Deus do que 8 conversas. Ah, mas a conversa é pessoal. Aí está o engano que o evangelicalismo está ensinando para vocês. De que intimidade é apenas chorar, se quebrantar na presença de Deus. É também. Mas não é só isso. Quanto mais nós sabemos sobre Deus no conteúdo revelado, melhor nós temos uma visão de Deus. 8 conversas pessoais e 66 livros, pesa muito mais 66 livros. Por isso que esses dons, essas revelações vão cessando, uma vez que nós não precisamos de tanta presença assim delas no nosso meio, porque nós temos a revelação do nosso Deus. Só quero dizer isso para você. Talvez a sua falta de confiança hoje seja falta de uma visão de Deus. Você precisa ver Deus mais. E ver Deus envolve parar muita coisa e prestar atenção nele. Tem uma música que diz, não precisa morrer para ver Deus. Precisa viver para ver Deus. Precisa sair de algumas coisas para prestar atenção nele. E Deus tanto sabe da necessidade do seu servo, que a primeira frase é aquela frase bendita das Escrituras que talvez você precise ouvir nessa noite. Não tenha medo. Não temas. É uma frase que vai de encontro às nossas ansiedades, às nossas faltas, às frustrações, dos reveses da vida, das traições, daquilo que nós queríamos, mas não temos. Deus diz a Abraão, não tenha medo, Abraão. Eu sou 2 coisas para você. E as escolhas das palavras são específicas.
Eu sou o seu escudo, eu sou o seu escudo, e eu lhe darei uma grande recompensa. É interessante porque nas palavras do sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, ele fala no versículo 20, em um tipo de louvor: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você, Abraão, nas suas mãos. E a palavra para entregar é uma palavra muito parecida com escudo. Deus foi quem entregou os inimigos nas tuas mãos, Abraão. Não foi a tua habilidade, não foram esses homens que se juntaram a você na última hora, as armas que eles tinham, não. Foi Deus que entregou. Tanto foi Deus que Deus relembra isto com a palavra escudo. Sabe quem te protegeu, Abraão, de uma bala perdida? Na época de uma flecha perdida, de uma pedra perdida, pedras de fundas que eram lançadas e mataram muitos. Davi tinha um esquadrão só de lançadores de fundas, de pedras. Sabe quem te protegeu, Abraão? Será que foi a couraça que vestiste? Será que foi a destreza de escapar, de ficar embaixo da moita, de atacar na hora certa? Fui eu que te protegi. Eu sou o teu escudo. Porque eu posso até proteger-me de frente, e muito pouco, mas as minhas costas, quem guarda é o Senhor. Basta ler os Salmos. Quando nós temos Davi, um rei guerreiro, muitas vezes ele nos lembra dessa verdade. Não são os cavalos, os cavaleiros, nós contamos com a força do Senhor. Em Deus nós faremos o quê? Proezas. Em Deus nós faremos proezas. Não em nós, não na força do homem, mas em Deus. Isso é ser escudo. Até então, nesse andar, nesse caminhar, Abraão precisa de uma revelação cada vez mais progressiva de Deus. Deixe-me questionar algo a você aqui. Se a fé, o cristianismo é só experiência, por que Deus está se revelando nesses termos aqui? Houve a experiência. Deus foi escudo de Abraão. Mas Deus faz questão de aparecer para Abraão e dizer: eu fui o teu escudo. Eu não fui, eu sou o teu escudo. Porque, como eu tenho dito, a fé precisa de conteúdo, de entendimento. Isso é teologia. Quando eu digo Deus é o meu escudo, esse é um entendimento teológico, que vira vida à medida em que creio que Ele é meu escudo, que vou enfrentar batalhas contra demônios, contra potestades, vou enfrentar batalhas contra mim mesmo, contra a minha carne, porque o Senhor é o meu escudo. O segundo elemento aqui da revelação, autorrevelação de Deus, é que Deus, voltado para o próprio Abraão, especialmente para ele, diz: eu lhe darei uma grande recompensa. De novo, isso demonstra a perfeita localidade aqui entre o capítulo 14 e o 15. Porque uma vez que o rei Melquisedeque diz para Abraão: olha, pode pegar tudo, tudo é seu, todo o espólio da guerra é seu, tudo, ouro, roupas, tudo pode ser seu, apenas deixe as pessoas. E Abraão diz: não, para que não se diga por aí que você me enriqueceu. À primeira vista, como mencionei, parece ser um tipo de orgulho masculino. Eu tenho que construir minhas coisas. Não pode se dizer por aí que Melquisedeque me enriqueceu, eu quero me enriquecer. Mas Deus aparece e, se há algum tipo de tendência dessa no coração de Abraão, isso é resolvido aqui. Porque a recompensa que Abraão nega das mãos do homem, Deus diz que dará diretamente para Abraão. Há toda essa dinâmica, desde o capítulo 13, de perder para os homens e ganhar para com Deus. Perder para Ló as boas terras e ganhar uma terra prometida por Deus. Perder as recompensas da guerra e Deus dizer para Abraão: eu lhe darei uma grande recompensa. Uma recompensa que talvez não seja das nossas expectativas, mas uma recompensa grande aqui. E essa palavra para recompensa, ela pode significar um salário, uma retribuição, mas também um prêmio para um grande feito. Se alguém faz um grande feito, recebe uma recompensa, um prêmio, uma condecoração. Ambas as ideias podem estar aqui. Essa é a fala de Deus. A primeira cena de um capítulo que nós podemos dividir do 1 ao 6 e do 7
ao 21, 1 ao 6 voltado para a descendência, 7 ao 21 voltado para a terra, sempre voltado para essas duas ideias, da descendência e da terra, descendência para morar, descendência para estar lá e terra para morar. Agora nós seguimos com Abrão respondendo no versículo 2, versículos 2 e 3. Primeira coisa a ser analisada aqui, o modo como Abrão chama Deus. Abrão respondeu, Senhor Deus. Que talvez seja uma maneira usual aqui de nós orarmos, Senhor Deus, abençoa a tua igreja, Senhor Deus, abençoa as crianças. Mas não era, e não continuou sendo em toda a Bíblia hebraica, uma maneira comum de se chamar Deus. Porque Deus tem vários nomes no Antigo Testamento. Tem nomes relacionados ao seu ser e tem nomes relacionados ao que ele faz. Interessante, porque os dois principais nomes de Deus estão aqui. Quando você lê aí na sua Bíblia, Senhor, perceba que Senhor está escrito como? Letras minúsculas ou maiúsculas? Letras maiúsculas. E logo depois, Deus. Nós temos as duas palavras aqui, Yahvé e Adonai. Yahvé é o nome revelado de Deus. Nós falamos Yahvé, mas não existe uma pronúncia correta, pelo menos que nós saibamos. Perdeu-se essa pronúncia. Mas é o nome de Deus que significa o quê? Eu sou o que sou. Ou serei o que serei, ou simplesmente eu sou. É o mesmo nome de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha aí. Abraão falando sobre Yahvé, sobre o eu sou. Jesus já existia muito antes disso. Mas além de Yahvé, nós temos Adonai. E Adonai, embora seja um nome íntimo de Deus também, mas é um nome que demonstra uma função, que é a função de ser dono, que é a função de ser o mestre. É aquele que manda, é Senhor nesse sentido, do seu senhorio, da sua soberania. É muito raro encontrar Yahvé e Adonai um do lado do outro. Porque geralmente, ou você fala Yahvé, ou você fala Adonai. Agora, por que os dois aqui juntos? Talvez revelando aqui um tipo de profundidade no coração de Abraão, que já conhecia esse Deus. Que não é um incrédulo, que não é alguém raso na fé. Ele sabe o nome pactual de Deus, que é Yahvé, e ele sabe o nome da responsabilidade que está sobre seguir esse Deus, que é reconhecê-lo como Senhor. E quando ele diz Senhor, invariavelmente, e nós deveríamos pensar nisso, quando você chama Deus de Senhor, você está se colocando diante dele como um servo. Mas muitos dizem Senhor, Senhor, mas não servem. Muitos dizem Senhor, Senhor, diz Jesus, mas não me obedecem. Com o seu lábio professam, me agradam, mas com suas obras eles estão totalmente ao contrário da minha vontade. Mas esse Senhor Deus, na voz de Abraão, agora é questionado. Senhor Deus, Adonai Yahvé, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E ele continua aprofundando o questionamento, apontando para Deus e dizendo, tu não me deste descendência. O servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Como é que esse tema será aplicado na prática? Como é que eu não vou temer? Porque imagine a situação do 14 para o 15. Se Abrão tivesse morrido em campo de batalha, todas as promessas de Deus teriam caído por terra. Abrão entrou em uma situação de grande perigo sem ter filho. E parece que cai a ficha, depois que a adrenalina baixa. Eita, e se eu tivesse morrido? Tudo que Deus prometeu teria sido anulado. Mas Deus diz, eu sou o teu escudo. O questionamento aqui não envolve a incredulidade, mas envolve entender como será o plano de Deus. Perguntar não é pecado. Perguntar não é problema para Deus. Deus não fica escandalizado com as tuas perguntas. Deus não fica magoado quando você pergunta sobre o plano dele para a sua vida. Ele não é obrigado a responder. Ele não é obrigado a dar os detalhes que você quer ou suprir as tuas expectativas. E é como ele não fará mesmo em Abrão.
Ele não dará tudo o que Abraão espera na vida de Abraão. Tudo que será plantado será como uma mangueira, plantada hoje para que os netos, os bisnetos, os tataranetos possam usufruir dessas mangas. Não você, não Abraão. Mesmo não suprindo as nossas expectativas, Deus não se incomoda com a pergunta dos seus filhos. Como é que o Senhor vai me dar? A pergunta e a reclamação, ela requer uma fé viva. E existe uma grande diferença entre a pergunta e a blasfêmia. Entre a pergunta e a incredulidade. Incredulidade é um tipo de pergunta que já tem uma resposta. Eu já questiono Deus, negando a Deus qualquer direito de resposta. Já brigou com alguém? Você sabe como é brigar com alguém. Quando chega aquele nível da briga, em que não existe mais racionalidade. Acabou-se. As pessoas que estão envolvidas naquela briga, elas só querem falar, magoar. Mesmo que você fale algo correto, que talvez extinguisse aquela briga, quem está irado não consegue ouvir. E talvez fica questionando, por que você fez isso? Você está maluco? E talvez você até explique por que fez. Mas a pessoa irada, ela não quer as suas respostas. São perguntas retóricas. São feitas por fazer. São feitas para agredir. Assim é a incredulidade, assim é a blasfêmia. É entender, através da sua pergunta, que Deus não pode fazer aquilo que você está questionando. Que Deus não tem poder para te responder e dar uma percepção correta daquilo que é o plano dele. Deus não pode. Então eu pergunto. Já Abraão diz, Deus pode, porque Ele é Adonai. Ele é o meu Senhor. Mas eu pergunto. Eu pergunto uma vez que a relação com Deus, de novo nós vamos puxar uma relação racional. Se algum pregador, alguma igreja, te chama a entregar tudo ao Senhor, mas em meio a um emocionalismo barato, esse tipo de entrega não tem longo prazo. Você pode até entregar-se, derramar-se no altar, receber o melhor de Deus na colheita da sua vida. Você se derrama no domingo, conheço vários, e na segunda está se prostituindo. De que adiantou uma relação que não envolve um compromisso, que não envolve um conhecimento, que não envolve uma transformação completa do ser, que pode incluir o derramar-se no altar? Não é o altar aqui, é só um exemplificar. Crente não tem altar. Altar ficou no Antigo Testamento, certo? O altar é dos bodes, a gente não tem altar. Mas pode incluir a emoção, as lágrimas derramadas, mas não pode ser somente isso. Tem que envolver a conversa, o questionamento, a pergunta. E muitas vezes o lidar com Deus e arrazoar com Deus. E a palavra do Senhor responde. Mas antes é interessante perceber esta relação que vai ser retomada depois de um servo nascido da casa, que será meu herdeiro, e esse servo que é chamado de Eliezer, o Damasceno. Muito se questiona sobre essa ideia de ser Damasceno. Que Damasco é essa? É a mesma Damasco de Paulo, que Paulo passa? Muito provavelmente não. É um reino chamado Damasco. Mas a pergunta é por que descrever Eliezer como um Damasceno, ou alguém que nasceu em Damasco? Uma coisa poderia ser aqui, que Eliezer não é da família de Abraão. É demarcar isso. Ele não vem de Ur dos Caldeus, ele vem de outra localidade. A ideia seria o seguinte: eu vou envelhecendo, não tenho filhos, então eu chamo um escravo novo que nasceu na casa ali, um servo, e coloco ele para dentro de casa, crio ele bem, amo, e ele aprende a amar de volta esses senhores mais velhos, e na velhice, esse escravo vai cuidar desses senhores mais velhos. Vai levar para lá, para cá, cuidar da saúde, e à medida em que eles morrerem, ele vai receber a herança pelo cuidado que teve. É justo, inclusive, né? Cuidou dessas pessoas até o fim, eles não têm filhos, então ele será o herdeiro no final. Essa dinâmica acontece muito até hoje, tanto no interior como em outras localidades. Mas a palavra de Deus retruca no versículo 4.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Eliezer não será seu herdeiro. Esse não será. Pelo contrário, aquele que será, e aqui literalmente no hebraico nós temos o que é gerado pelas suas partes baixas. Aquele que vai ser gerado das suas partes baixas, parece estranho, mas é a linguagem, gerado por você, esse será o seu herdeiro. E essa ênfase nas partes baixas, parece esdrúxula para a gente, mas é para enfatizar que é filho teu, vai sair de você e da sua esposa. Não é adotado. E aqui não é nada contra a adoção. Mas aqui nós estamos falando de descendência de sangue. A Bíblia elogia a adoção. Mas essa descendência de sangue envolve uma família e todo um contexto que para nós é um pouco estranho, mas todos nós entendemos. Todos nós entendemos. Quando olhamos para os nossos filhos, nós pensamos o quê? Eles são a sequência da nossa vida nessa terra. Eles vão carregar os nossos genes. Eles vão casar e ter outros filhos, e nós, de certa maneira, após a nossa morte, permaneceremos. É um tipo de ilusão humana, mas é uma ilusão bonita, de que nós permanecemos nos nossos filhos e netos. Muitas vezes não, nós não temos como controlar. Eles não terão nada a ver conosco, eles não casarão, mas isso é com o Senhor. Agora, toda a promessa pressupõe isso, porque é uma família, é uma nação. Como é que você vai ter nação se não tem gente? Se não tem filho? Esse não será o seu herdeiro. Você vai produzir um herdeiro. Então, Deus o leva para fora, em uma cena muito bonita. E o cuidado de Deus aqui, muito semelhante àquilo que eu entendo ser um mau julgamento que nós fazemos de Tomé, quando Tomé não crê, e Jesus toma gentilmente a mão de Tomé e coloca em seus pontos de furada, né, ali, que foi furado, foi encravado na cruz, e diz: olha, Tomé, está vendo? Você toca, você vê, não seja incrédulo, mas seja crente. Talvez nós condenemos demais Tomé. Nesse caso, Deus leva Abrão para fora. Deus mostra uma figura vívida naquilo que está prometendo. Olhe para os céus, conte as estrelas. Pensa na cena, muito bonita, né? No deserto, aquele céu coberto de estrelas. Talvez poucos de nós aqui já vimos essa cena. Sem nenhuma luz artificial. E quando os antigos falavam da Via Láctea, por que era Via Láctea? Porque parecia um leite derramado. Eram tantas estrelas juntas que pareciam algo branco, unido, pintando os céus. E todas as constelações e todas as estrelas vendo essa cena, Deus chamando, nós não sabemos como, a mão de Deus levando Abrão e dizendo: olha, conta as estrelas. Consegue contar? Assim será a sua posteridade. E a partir desse cuidado de Deus, não na incredulidade, mas na humanidade de Abrão, na limitação de Abrão que todos nós temos, o escritor, inspirado por Deus, declara: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. É dos meus versículos preferidos. Abraão creu no Senhor, porque é simples. Ele creu. E nós podemos entender que isso é totalmente verdadeiro, porque é o escritor que conhece, que é onisciente, porque Deus deu a ele o conhecimento, que está dando essa avaliação. Não é Abraão que está falando de si mesmo: Senhor, eu criei, eu acredito, o Senhor é demais. Não é ele que está falando. Não é um anjo que está avaliando. É o escritor que está dizendo: Abraão creu, e Deus atribuiu isso para a justiça dele. Para a justiça dele. Outra coisa que nós percebemos aqui é que antes de falar sobre fé, o texto fala do ato de fé. Abraão creu. Então, nós falamos o discurso da fé. Quando Paulo leu, e eu fico imaginando Paulo com a sua vela, lendo Gênesis, depois de convertido, porque uma coisa é ler não convertido, outra coisa é conhecer Jesus, ser derrubado, ter os olhos desfeitos, agora tirando uma escama, agora vendo,
E depois de tudo isso, ele lê de novo e escreve assim, em Romanos capítulo 4. Em Romanos capítulo 4, versículos 2 e 3. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Se Abraão tivesse ali praticado a obra da fé, e por isso que Deus o justificou, Abraão seria merecedor da sua salvação. Agora, Paulo, com olhos convertidos, olha para trás e diz, não foi isso. Não é o tamanho da sua fé que vai te salvar. Olha, se a minha fé tirar um 10, Deus vai me salvar. Se a minha fé ficar abaixo de 7 na sua nota, eu vou ser reprovado e vou para o inferno. É assim que funciona? Não existe gradação de fé. Sua fé deve ser como uma semente de mostarda. A fé é o simples fato de você negar a si mesmo, negar as suas forças e confiar em Deus. Não é uma obra, porque senão seria orgulho para nós. Por isso que diz a Escritura. Agora em Gálatas, passa mais um pouquinho, Abraão está na mente de Paulo em todo momento. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Vamos ler o 5? Capítulo 3 de Gálatas, versículos 5 e 6. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Não são os judeus, não são os que se circuncidam. Quem tem fé é que é filho de Abraão. Irmãos, toda essa doutrina aqui de Romanos capítulo 4, de Gálatas capítulo 3, é a doutrina da justificação pela fé. É uma outra palavra para evangelho. Como é que você é salvo? Você deve negar a si mesmo, você deve depositar tudo aquilo que você tem, que já é o Espírito trabalhando em sua vida, a sua fé em Cristo Jesus. Agora, em Cristo, Ele vai perdoar os teus pecados, tirar a redenção dos teus pecados no sangue dEle, e Ele vai colocar na sua conta e imputar em você a justiça dEle. E agora, não é você que vai se levantar no tribunal e dizer, Deus, eu sou inocente. Ou Deus, me condene. Você não tem direito de fazer isso. Nem de dizer que é inocente, nem que pedir que Deus lhe condene porque você é um miserável. Você não tem o direito. Deus é o juiz. E Deus, o juiz, caso você creia em Cristo Jesus, Ele pode te considerar justo, perdoado. Porque Ele vai olhar para você e Ele verá, não você, mas Cristo em você, o Filho dEle. Esse é o Evangelho. O Evangelho já estava em Gênesis, quando Deus prometeu um descendente para Eva, que pisaria a cabeça da serpente. Quando Noé recebeu um arco que dizia que Deus não mais destruiria o mundo daquela maneira. O Evangelho já estava ali. Agora o Evangelho está para Abraão, mesmo sem saber todos os detalhes. Ele creu no Senhor. Você tem todos os detalhes que são necessários. Creia no Senhor. Deus fala conosco. Isso requer uma fé radical. E o último dos pontos que eu quero compartilhar com vocês é que devemos regular as nossas expectativas. A nossa fé não deve ser moldada pelas nossas expectativas. Eu tenho fé que Deus vai me dar tal coisa. Eu tenho fé que eu vou ter vitória sobre tal problema na minha vida. Fé não é isso. Fé não é isso. A fé está relacionada à nossa salvação, que desdobra-se na confiança em todos os aspectos da nossa vida, mas é uma confiança no poder de Deus e não nos meus planos. Nós estamos na geração mais impaciente, mais ansiosa que já pisou sobre a face da terra. Uma geração que não consegue ouvir uma pregação de 1 hora mais.
Uma geração que não aguenta mais assistir um vídeo de 30 minutos. Baixou para 15, depois para 10, depois para 2, para 1 minuto, 30 segundos. A maioria dos Reels que você assiste, dos vídeos no Instagram, são desse formato. Sabe por quê? Porque você está ansioso. Você foi modelado por esse mundo para ser impaciente. E isso tem causado uma catástrofe no meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus não sabe mais esperar. Se não consegue ver transformação em si mesmo, diz que é descrente. Eu sou descrente, eu não mudo mesmo não. Se não vê transformação na igreja, pula para outra. Não tem mais paciência em longo prazo. Não consegue mais esperar. Nós deveríamos investir muito mais no presente, nas relações presentes com Deus, com os irmãos, com a missão, e muito pouco nas expectativas futuras. Ah, será que nós vamos conseguir expandir o Evangelho? Para com isso. Faz o que tem que fazer hoje. O que é que tem que fazer hoje? O povo de Deus fica perdido nas expectativas e até frustrado, fala mal da igreja, fala mal de outro. Ah, porque a gente não consegue fazer não sei o quê. Aí eu pergunto, que a gente não consegue plantar uma igreja? Eu pergunto, mas tu vem pelo menos para... Tem toda semana evangelismo. Por que você não faz hoje? E fica frustrado por uma expectativa que ninguém te prometeu. Mas criamos todo tipo de expectativas. Façamos o hoje. Ah, será que eu vou ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, uma pessoa de oração? Aí fica se frustrando. Ore hoje, você tem que orar hoje. Comece a jejuar hoje. Se você habitar no mundo, na casa do futuro e das suas expectativas, você vai habitar numa casa muito engraçada, que não tem teto, que não tem nada. Ninguém podia, porque é uma casa de ilusões. Essa é a casa do futuro das nossas expectativas. Mas no Senhor não. No Senhor nós cremos e nós recebemos a justiça de Cristo em nós. Vamos baixar nossas cabeças e orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Tua palavra nos fortalece, nos leva mais para perto de Cristo e nos faz Te amar cada vez mais. Obrigado porque o Senhor é o nosso escudo e a nossa grande recompensa. Porque assim como prometeste para Abraão, o Senhor tem prometido muito mais. O Senhor tem colocado à nossa disposição muito mais. Não só promessas, mas tem nos colocado já a efetivação dessas promessas. Porque Cristo já morreu e ressuscitou. Tantas bênçãos, Senhor. Ajuda-nos a ser contentes com elas, mas também ajuda-nos a confiar, não em nossas expectativas, mas no Teu plano para nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.